Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então este quarto vídeo acerca de dicas para escritores. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre revisão e finalização. Quem não viu os outros 3 vídeos, seria interessante que visse, embora obviamente este quarto vídeo também possa ser visto separadamente. Então, no primeiro vídeo dessa série eu tratei acerca de exercícios, leituras, etc., todos eles anteriores ao processo da escrita, ou seja, aquilo que prepara, digamos assim, o escritor para o trabalho da escrita, certo? E lembrando que eu sempre digo aqui, escritor no geral, obviamente esses vídeos eles acabam aprofundando um pouco mais para o escritor que trabalha com literatura em geral, ou filosofia, mas obviamente, como eu disse nos outros vídeos, esse conteúdo também serve para qualquer outro tipo de texto, né? Se for um texto científico, por exemplo, né? Um artigo científico, etc. Esse conteúdo também pode ser pensado para textos assim, textos menores, tá? Então a ideia é que seja o mais generalista possível, né? Tanto que o terceiro vídeo, por exemplo, foi sobre motivo e desenvolvimento, né? Que são tópicos gerais para qualquer tipo de assunto. Então, no primeiro vídeo eu tratei da leitura e de tudo que precede o trabalho da escrita. No segundo vídeo eu tratei sobre fragmentos e esboços que fazem parte, digamos, de um exercício diário de quem está escrevendo sobre determinado assunto, né, que é justamente você anotar os pensamentos mais interessantes sobre aquilo, de modo fragmentário, e depois como juntar isso no texto. E o terceiro vídeo eu falei sobre motivo e desenvolvimento, como eu tinha dito há pouco aqui, que é basicamente como você pegar assuntos específicos, né, e trabalhar a concatenação deles de modo a trazer certa unidade para o todo. Então, de como fazer os pensamentos dispersos que estavam ali nos fragmentos esboços e tal, então dá uma espécie de coerência para eles, uma unidade, segundo as regras de um processo de motivo e expansão, que estão presentes inclusive em outras atividades artísticas, né, como a música, por exemplo. Então eu faço esse paralelo com a música da questão de ter um motivo, ou seja, algo central, né, e um desenvolvimento desses motivos. Então, e nesse quarto agora, eu queria finalizar essa primeira série de vídeos acerca desse assunto, para então partir para outros conteúdos aqui no canal. E nesse quarto, então, eu queria falar um pouco sobre a revisão e finalização de um texto. Então, obviamente, esse vídeo não irá esgotar este assunto. Eu poderia dar muitas outras dicas aqui, mas separei algumas que julguei mais interessantes para a gente falar neste momento. Então, vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Então, eu separei em 2 processos aqui, que é o primeiro de finalização e a outra parte eu vou falar um pouco da revisão, ou seja, depois que você termina um texto, como você pode ali revisá-lo. Então, no processo de finalização, é muito interessante por quê? Porque a gente tem que sempre pensar e ter em mente, não perdendo de vista, o início, ou seja, a introdução, digamos assim, ou seja, o que se queria desde o início. Então, isso é muito importante. Aqui separei um pensamento do Hegel, um filósofo alemão, que ele faz uma observação muito coerente, que é de que o artista, quando ele vai iniciar uma obra, quando ele está ali naquele processo inicial de insight, de inspiração, né, ou até mesmo estruturando a obra de um modo geral, né, de um modo a estruturar a forma, etc., os assuntos a serem tratados ali, ele não tem noção do todo no seu sentido, digamos assim, do detalhe de cada parte que vai formar o todo. E, portanto, também não tem a noção do que vai ser o final da sua obra, certo? Ele tem uma noção das partes,
mas o todo, digamos que o efeito geral que o todo causa, não tem como o artista saber realmente. Ele só vai saber aquilo depois que estiver finalizado. Certo? Imagine, por exemplo, uma sinfonia. Não teria como uma sinfonia, por exemplo, de Mahler, né, que às vezes demora mais de 1 hora de música, ou imagine uma ópera de Strauss, que demora mais de 2 horas, 3 horas de música. Não tem como o artista inicialmente saber tudo o que vai acontecer ali. Ou ter a música de 3 horas, 3 horas de música na cabeça, tudo aquilo, cada detalhe. Né? E, naturalmente isso é impossível. Ou o Michelangelo, quando foi pintar a Capela Sistina, obviamente ele tinha uma noção do todo, mas o efeito final da obra sobre ele próprio, né, para nem falar aqui do público, não tinha como ele saber realmente o que seria aquilo, né? Porque aquilo só tem como se saber na efetividade dos fatos depois de finalizado. Então, o que o artista tem de antemão? Ele tem como pensar a estrutura geral, a forma, né, os motivos, como eu já tinha dito. Então, são todos estes assuntos dos vídeos passados. Então, não vou, obviamente, aprofundar neles aqui. Mas apenas estou falando isso para que então a gente consiga ligar com o final de uma obra, tendo em mente essa ideia, essa observação do Hegel. Certo? De que então o final vai ser, digamos que um desenvolvimento em grande parte desconhecido. Então a gente tem que ter isso em mente para que consigamos então entender os próximos pontos aqui. Ok? Ou seja, sempre ficar fazendo essa ponte entre o final e o início. Obviamente o meio, né? O desenvolvimento. Por quê? Então, em primeiro lugar, porque, segundo o ponto 2 que eu pus, a finalização de cada ponto interno à narrativa tem que estar bem estabelecido. Né? E eu coloco ali entre parênteses que o desenvolvimento suficiente dos motivos. Então, uma das coisas para a gente saber se realmente a gente finalizou um texto, um romance, um artigo, etc., é se a gente esgotou aquele assunto ali, pelo menos do modo que a gente queria. Obviamente, nenhum assunto é esgotável, né? Porque os assuntos geralmente são, a gente pode ficar aprofundando às vezes a vida inteira um mesmo assunto, né? Inclusive tem escritores ou até cientistas e tal que vão trabalhar a vida inteira aquele mesmo assunto, sem nunca esgotá-lo, certo? Porém, quando ele vai escrever uma coisa determinada sobre aquele assunto, um artigo, um livro, etc., ele tem que ter ali ao mínimo de noção do que ele queria fazer ali. E por isso o início é tão importante para o final, porque a gente só vai saber se a gente finalizou se estiver de acordo com aquele objetivo inicial que a gente queria. Né? Ou seja, o final cumpriu a sua missão de desenvolver aquilo que estava lá no início. Né? Então essa é a pergunta que os escritores devem se fazer. Certo? Ou seja, eu consegui também finalizar cada ponto interno à narrativa sem deixar muitas lacunas, que é o que acontece em muitos romances ou contos mesmo, né? Ou poemas narrativos, etc., é que o escritor está escrevendo aquilo ali, mas no meio do caminho ele se perde e acaba deixando muita lacuna ali. Então o leitor não sabe o que aconteceu com determinado personagem, ou, né, o que aconteceu com determinado local, enfim, né? Claro que isso vai de cada obra específica, mas então isso sugere que muitas vezes um determinado motivo não foi expandido o suficiente, certo? Claro que isso pode ser um efeito também que o escritor quer dar, ou seja, eu não quero desenvolver um assunto muito justamente porque eu quero gerar aquela curiosidade no leitor. Ou então eu vou escrever um próximo texto acerca desse ponto e por isso não quero terminar. Então, obviamente, tem que levar em conta essas especificidades. No entanto, é interessante que elas sejam conscientes de algum modo para o escritor. Ou seja, o escritor que sabe que ele não vai esgotar aquele assunto ali porque ele vai desenvolver ele em um próximo escrito, ele tem a consciência disso e, portanto, não vai desenvolver. No entanto, o que acontece muitas vezes é que isso passa despercebido aos escritores, então eles não desenvolvem aquilo ali da maneira que realmente poderia ter sido desenvolvido. Né? De modo a não deixar então pontos cegos no meio da narrativa ou do texto em geral. O que ocorre muitas vezes que é interessante é que nesse processo de finalização, muitas vezes aquele ponto que ficou muito
cego, né, entre aspas, dentro da narrativa, você às vezes possa cortá-lo ao invés de tentar expandi-lo. Tem esse fato também que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, quando eu chegar a falar ali um pouquinho do Manuel Bandeira. Então, o terceiro ponto que eu separei ali é que o escritor faça a si próprio, né, a seguinte pergunta, né? O sentido do todo se estabeleceu? Ou seja, quando eu pego o início, o meio e o fim, eu consegui criar um sentido coerente? Alguém que leu o início vai ter o interesse para chegar no meio e até o fim? E a relação entre essas coisas, esses motivos, como eu disse no terceiro vídeo, estão dispostos de modo coerente? O desenvolvimento de determinados assuntos está plenamente coerente de modo a estabelecer um sentido? Obviamente, o escritor ele pode querer quebrar o sentido. Em textos, por exemplo, Teatro do Absurdo, uma das intenções ali é não estabelecer um sentido muito óbvio, às vezes, certo? É justamente quebrar essa questão do sentido. No entanto, mesmo aí tem um sentido, que é quebrar o sentido. Então, o absurdo ele só se estabelece segundo determinadas regras. Ou seja, se até mesmo o absurdo se estabelece apenas se eu quebro o sentido, ou seja, segundo determinadas leis e regras, então, quem dirá o resto? Certo? Então, é sempre preciso se perguntar isso. Se o sentido do todo, o todo é o texto inteiro, ele está coerente. E isso a gente só vai realmente conseguir saber no final. Então é por isso que isso aqui está dentro do processo de finalização. Ou seja, se você terminou ali e pôs o ponto final, uma das coisas que vai ter que fazer é reler tudo para ver se esse sentido está se estabelecendo. Esse processo de releitura, que eu vou falar um pouquinho na revisão, quando chegar no segundo tópico ali também, é muito importante. Por exemplo, nesse caso, para você ver se o fio condutor através da sua história, do seu texto, né, ou de um texto, se for um texto filosófico, dos conceitos, né, que estão sendo colocados ali, as críticas, etc., se elas têm um todo coerente, se tem um sentido ali por trás que está claro para o leitor. Então, o quarto ponto, né, a estrutura é coerente. Então, tem uma diferença entre o sentido e a estrutura. Certo? A estrutura é o quê? É o pensamento mais formal da obra. Então, é se pensar o seguinte: esse capítulo está no lugar certo? Ou, se eu trocar, inverter esse capítulo, vai ter algum problema? Né? Se eu colocar esse parágrafo depois desse outro, será que vai ficar pior ou melhor? Se eu incluir, por exemplo, esse fragmento aqui, este poema aqui no meio desse trecho, ou se essa citação, para falar um texto acadêmico, por exemplo, essa citação está num lugar coerente, eu posso colocar essa citação em outro lugar. Então, nessa releitura feita durante esse processo de finalização, é interessante que você pense ainda mais na estrutura. Certo? Porque ao longo do processo é óbvio que é interessante que o escritor já estabeleça determinada estrutura. Só que muitas vezes o que acontece é o seguinte, né, ligando ali com o ponto inicial do Hegel. Como a gente às vezes chega no final, né, e o final às vezes ele não... A gente só entendeu como o texto deveria finalizar durante o processo e não no início, a gente acaba tendo que mudar alguma coisa que a gente pensou no início. Ou seja, nem sempre um pensamento a priorístico acerca da obra ele vai conseguir determinar a estrutura inteira dela. Porque muitas vezes essa estrutura a gente só vai perceber que ela pode ser modificada de algum modo quando a gente chega no final do texto. Isso serve para outras artes também, tá? Não só para a escrita, isso serve para a música também. Né? Às vezes você compõe ali vários movimentos, por exemplo, dá um exemplo da música, às vezes a gente compõe vários movimentos, né? Mas depois quando chegou no final a gente viu, não, esse movimento aqui ficou muito rápido. Então antes dele não pode vir esse movimento aqui que era meio rápido também, eu quero pôr um movimento mais lento aqui. Aí você troca, às vezes, um movimento por outro. Né? Ou seja, aquilo que você estabeleceu lá no início, talvez quando você tem o todo diante da sua frente, ele já não vai fazer tanto sentido. Então você vai ter que se obrigar a fazer alguma troca.
E isso ocorre muito no texto, né? Até mais que na busca, talvez. Né? Então é isso. Se a estrutura está coerente. Então, esse capítulo está no lugar certo? Né? Se não, eu vou trocar esse capítulo. Ou será que se eu pegar esse capítulo 1 e 2, ele em si já não forma um capítulo só, ao invés de eu ficar separando tantos capítulos? Entende? Quando você chega no final que você vê o que você pode modificar em termos da estrutura. Ou se não precisa modificar. Né? Melhor ainda, se não precisa modificar, obviamente. Né? Acaba sendo mais rápido o processo. Mas muitas vezes a gente tem que fazer alguma alteração estrutural. E isso é normal. Tá? Quinto ponto. Há trechos que podem ser sintetizados. Né? Estamos aqui, só assinalando aqui. Há trechos que podem ser sintetizados. Aliás, eu escrevi na forma de pergunta. Né? Há trechos que podem ser sintetizados? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Muitas vezes o que acontece é que, quando a gente está no processo de escrita, a gente vai escrevendo tudo que vem na cabeça. Né? Caso você não tenha feito ali um processo de esboço anteriormente, que é o processo do segundo vídeo que eu tinha feito, né, de fragmentos e esboços, às vezes a gente até fez os esboços ali e tal, e passou aquilo para o texto no seu formato original, mas ali quando a gente foi escrever a partir do esboço, às vezes a gente escreveu muito. Né? E aquilo ali acabou tendo muitas digressões e tal, então virou quase que um monstro ali dentro. Né? Ou seja, ficou muita coisa, enquanto no fundo a gente não queria realmente que ficasse tanta coisa ali. Né? Porque para o próprio leitor também, né, quanto mais coisa, talvez mais ininteligível fique. Então, a pergunta que o escritor tem que se fazer é: há trechos que podem ser sintetizados? Ou seja, de tudo isso aqui que eu reli, será que eu consigo sintetizar isso de alguma forma? Certo? Ou seja, sintetizar no sentido de diminuir mesmo um trecho. Né? Justamente para a leitura ficar mais fluida ali. Se você pode dizer muita coisa em menos espaço, né, isso tem um valor, inclusive, maior. Inclusive, a escrita de aforismos ela é muito boa para treinar isso. Né? A escrita de aforismos, sentenças, fragmentos, inclusive, é muito interessante para isso. Por quê? Porque aí o escritor se obriga a sintetizar as coisas. Então, uma coisa ali que eu diria em muitas páginas, eu posso dizer, às vezes, em um aforismo. Né? O próprio Nietzsche tinha um aforismo dele que ele dizia isso. Que a diferença dele e de outros escritores é que ele dizia, né, num aforismo, aquilo que os outros diziam num livro inteiro. Inclusive aquilo que os outros não diziam. É muito interessante esse trecho, se eu não me engano, está no Crepúsculo dos Ídolos, que é uma das obras do Nietzsche. No início, né, do Crepúsculo dos Ídolos. E é bem isso. Então, se você pode escrever menos, né, dizendo algo, dizendo o mesmo, ou até mais, então por que não fazer isso? Certo? Você vai economizar, inclusive, o tempo do próprio leitor. Então, pode ser que o próprio leitor também ganhe ali mais fôlego para ler o restante do texto, por exemplo. O restante do livro, etc. Ok? E aqui eu coloquei o exemplo do Manuel Bandeira, né? Que em um de seus trechos autobiográficos ele diz justamente que quando ele ia corrigir os seus livros, né, nessa parte de finalização do livro, dos poemas, mais propriamente, que ele está dizendo ali, mas como ele escrevia prosa também, acredito que ele estava se referindo a isso também. Ele dizia que ele mais cortava trechos do que acrescentava. O que tem total coerência com o que eu acabei de falar aqui. Né, que é o que geralmente mais acontece, inclusive em poemas. Tá? Mas isso serve também para escrita de poemas, já que o próprio Manuel Bandeira também fala isso. Ou seja, a gente tende sempre a escrever mais do que realmente precisa. Então, se a gente consegue cortar aquilo ali, lapidar, digamos assim, é como se fosse uma escultura. Imagina ali o escultor, ele tem diante de si aquela pedra, né, gigante, e dali ele vai talhando-a para que ele obtenha ao fim a escultura. Então, ele tem uma coisa muito grande, ele vai esculpindo aquilo ali.
certo? Para ter a obra final. Então o escritor é um pouco assim, a gente tem ali, às vezes o pensamento vem com muita coisa, ou um texto já vem com uma fala de um personagem, um diálogo muito longo, ou pensamento filosófico, né, ele vem muito, muito denso, digamos assim. Então parte do que a gente vai ter que fazer é agir como escultor e ir esculpindo ali trecho por trecho para lapidar e deixar aquilo ali mais acabado, certo? E isso deve ser feito na obra inteira, tá? Não é só no final, porque a gente está falando aqui de finalização, mas não quer dizer que é só o final. Quando eu cheguei no final eu tenho que fazer isso. Não, você vai ter que voltar na obra inteira, relendo-a e fazendo essa lapidação. Inclusive a gente tem muito mais meios de fazer isso no final, justamente porque quando a gente chega no final a gente consegue observar melhor a questão da estética do todo, que é o próximo ponto que eu pus. Por quê? Porque inicialmente é interessante que o escritor ele tenha um pensamento acerca do tipo de estética que ele quer impor à sua escrita. Por exemplo, um escritor que escreve de modo mais coloquial, ele está impondo determinada estética à escrita dele. Certo? Um escritor que já escreve de uma maneira mais formal, ele também está impondo a certa formalidade. Por exemplo, o Simões Lopes Neto, que é um escritor aqui do Sul, ele escrevia usando gírias gaúchas. Então, quando a gente lê ali o Simões Lopes Neto, a gente vê isso de um modo muito claro. Então, isso está presente na maioria dos contos dele. Certo? Essa reiteração de palavras que só existem dentro da linguagem gaúcha. Ou seja, ele deliberadamente está impondo essa estética aos seus próprios textos. Certo? Ou seja, o escritor ele tem que ter na sua mente, antes de fazer a obra, qual estética, em termos de linguagem, ele quer colocar no seu texto. Não obstante, mesmo que ele saiba isso, só quando chega no final que ele consegue medir se ele conseguiu manter essa estética ao longo do todo da obra. Então, quando a gente chega no final, é que é interessante revisar o texto pensando nisso. Ou seja, para eu finalizar a obra, eu tenho que ter em mente qual a estética que eu queria impor à minha linguagem e, portanto, eu tenho que reler aquilo ali para ver se eu consegui estabelecer essa estética ao longo de todo o meu texto ou não. Ou se alguns trechos ali eu fugir daquilo, eu vou ter que reescrever aquilo segundo a estética que eu já tinha em mente. Ou mesmo segundo a mistura de estéticas, né, que também é interessante. E aí eu tenho mesmo um conceito na composição musical que é o de sincretismo na música, né, que é justamente o de pegar estéticas distintas e tentar criar uma unidade a partir delas e sintetizar isso tudo através de um sincretismo, ou seja, uma determinada mistura. Ou seja, é um trabalho de várias estéticas que podem se sobrepor em cima de uma obra, dentro da mesma obra, aliás. Então, e na escrita isso também é possível. Karl Kraus, num dos seus livros mais famosos, que é uma peça de teatro, ele faz isso, que é pegar textos de jornal, textos de poemas, textos de militares e amalgamar aqueles textos ali de uma forma que fica um depois do outro, mas cuja mistura de estéticas gera uma determinada estética específica, né? Que é muito interessante. Então, tudo isso é possível, mas, obviamente, o escritor ele tem que ter a consciência do que ele quer ali, né? Porque senão, se ele fazer isso de um modo muito inconsciente, o que se tende a acontecer, o que tenderá a acontecer é que ele vai oscilar entre estéticas distintas e, portanto, vai ficar incoerente para quem está lendo. Então, e por isso então eu pus essa questão escrevendo deste modo, né? No texto aí que vocês estão lendo na tela. Ou seja, a estética do todo tem coesão ou há trechos que destoam da estética almejada.
certo? Então, o próximo ponto é colocar-se no lugar do leitor e testar a inteligibilidade do texto. Ou seja, uma das questões, quando você termina a obra e finaliza, é justamente reler colocando-se, ou pelo menos tentando fazer isso, né? Colocando-se no lugar de um outro leitor, que talvez não conhecesse o texto, não conheça você, não conheça o estilo, etc. Justamente para testar a inteligibilidade, ou seja, é possível alguém que não seja eu entender isso aqui? E essa é uma pergunta que o escritor tem que se fazer. Certo? O Schopenhauer, por exemplo, em sua obra A Arte de Escrever, ele fala muito sobre isso. Ou seja, a necessidade do escritor escrever também pensando no leitor. Então isso é muito importante. E o último ponto que eu coloquei aí foi finalizar é alcançar um objetivo determinado. Parece uma frase meio clichê, mas isso coaduna com aquilo que eu disse no início. Ou seja, que o escritor ele tem um determinado objetivo ali no início, né? Ele consegue estruturar determinadas coisas, ele sabe mais ou menos a estética que ele quer, o assunto que ele quer tratar, o modo pelo qual ele consegue desenvolver o texto. Tudo isso ele já tem que saber ali quando inicia, certo? Como que vai ser tratado formalmente, se eu vou dividir em capítulos ou não, se vai ser como serão os parágrafos, por exemplo, daí em diante, certo? Mas mesmo tendo tudo isso em mente, ou seja, tendo aquele objetivo ali inicial, né, dentro do qual estão esses pontos, quando ele finaliza, ele alcança aquele objetivo inicial. Então ele tem que ficar sempre pensando nas duas coisas, ou seja, o início, o que eu queria foi estabelecido ou não. Se eu não disse o que eu queria aqui, então talvez eu tenha que reescrever outras coisas, outros trechos, né? Ou talvez está faltando alguma coisa aqui que é o que eu preciso para que o sentido do todo se estabeleça de forma plena. Ou seja, tudo isso tem que ser perguntado quando se termina um determinado texto, livro e daí em diante, certo? Claro que dentro de cada gênero a gente vai ter um final diferente e tal. Então é por isso que eu não estou falando aqui como deve ser um final. Por quê? Porque isso vai depender de cada texto. Certo? Um texto, um ensaio pode acabar de uma forma mais livre do que um soneto, por exemplo. Certo? Porque o soneto tem uma forma ali específica. Os quartetos, tercetos, etc. Então você tem que conseguir dizer o tema, expressar-se de uma forma plena dentro daquela forma completamente limitada ali. Dentro de um ensaio você já pode divagar mais, ou às vezes até mesmo deixar o final sem um final determinado, né, como fazia Montaigne às vezes. Enfim, os escritores de ensaio têm essa liberdade. Coisa que é mais raro num romancista, por exemplo, né, ou num artigo mais acadêmico, né, um artigo científico, um artigo sobre até mesmo de filosofia, etc. Ou seja, tem que ter uma conclusão ali. Então é por isso que eu não estou falando da finalização em si, como se deve finalizar, porque cada gênero, cada tipo de escrita vai ter uma. Então, esses pontos que eu separei aqui para vocês foram mais gerais, digamos assim, mais generalistas e que poderão caber para toda sorte de textos, ou pelo menos para a maioria. Então vamos para a parte final. Esse vídeo vai ser menor do que os outros. Os outros vídeos anteriores deram alguns quase 1 hora, outros acho que até mais de 1 hora. E esse aqui quero que seja um pouco menor, né, para não ficar muita coisa também. Então a última parte aqui é a revisão, para a qual eu separei 3 pontos específicos que julguei interessantes. Então, inclusive que são coisas que eu faço geralmente quando eu termino um texto ou uma obra, geralmente para obras maiores assim, mas que então, né, pela própria experiência, eu consigo falar um pouquinho melhor deles para vocês. Então, o primeiro ponto é a impressão para releitura. Isso é uma coisa bem interessante, por quê? Porque geralmente quando a gente está ali
trabalhando com aquela mesma interface ali, aquela mesma mídia, aquele mesmo objeto ali, por exemplo, um computador, né? Ou pode ser um caderno também, enfim, né? Onde você estiver escrevendo. Quando você acostumou com aquilo ali, é mais difícil você ver erros ali dentro. Então é interessante que você consiga passar para outros meios, né, o seu texto, para que então você faça uma releitura e observando o texto através de um objeto ali um pouco diferente. Por exemplo, se você tem um texto no computador, você passa ele por um papel, por exemplo, né, impresso. Então, se você vendo este mesmo texto, só que agora em um objeto diferente, muitas vezes você consegue ter atenção a outras coisas ali que você não tinha antes. Certo? E pode fazer vice-versa também. Se você só escreveu tudo ali no papel, você passa para o computador e lê no computador, né? Ou enfim. Isso é de cada um. Mas é muito importante isso justamente para a releitura ficar ainda mais potente. O próximo trecho eu separei alguns tópicos dentro do que a gente pode chamar de revisão mesmo. Tá? Então, como que você pode fazer uma revisão? Observando, por exemplo, a ortografia, isso é uma coisa óbvia, né? Nem preciso me delongar nisso, porque é uma coisa óbvia. O escritor também tem a opção, às vezes, caso depois ele for contatar uma editora, alguma coisa, pedir um revisor, né, e tal. Mas isso é um outro assunto, tá? Aqui a gente está falando do escritor mesmo, quando ele está sozinho, né? Antes dele enviar para uma editora e tal. Então, uma das coisas é fazer uma revisão ortográfica, obviamente. A segunda é uma revisão da estrutura, que se liga ao ponto anterior que eu havia falado anteriormente. Ficou engraçado, né? O ponto anterior que eu havia falado anteriormente. uma redundância. Mas enfim, a revisão da estrutura é muito importante, justamente para não acontecer aquelas coisas que eu havia falado, ou seja, que às vezes uma estrutura ou ela pode gerar determinada redundância, ou ela pode ocultar alguma coisa ali dentro da narrativa. Então, determinada estrutura ela pode servir para clarificar o texto, inclusive na síntese. Quando eu dei aquele exemplo lá, às vezes você separou em 2 capítulos, mas tudo aquilo ali dentro do mesmo capítulo ficaria melhor. Então, tudo isso serve para justamente coadunar mais com o objetivo inicial do texto. Ou seja, você vai chegar no final, vai fazer aquela ponte com o início e falar, eu tinha determinado objetivo, eu desenvolvi meu texto, consegui alcançar ou não. Vamos supor, eu alcancei parcialmente, então o que eu posso fazer ali dentro para alcançar esse objetivo em sua totalidade? Em parte, pode ser que você tenha que mexer, por exemplo, na estrutura. Então, durante a revisão, você vai anotar ali, essa parte aqui do texto, talvez ficaria mais interessante em outro ponto. Essa citação aqui, talvez fosse mais interessante trazer ela mais para cá e daí em diante. O próximo ponto dentro da revisão, a reescrita de trecho determinado. Então, reescrever é muito importante. Talvez seja um dos exercícios mais importantes para o escritor. Né? Mais do que escrever, talvez, assim, de primeira, né? É justamente revisar. Inclusive, fazendo um adendo ao segundo vídeo que eu havia feito com dicas acerca dos esboços e fragmentos, uma das importâncias de ter um caderno, alguma coisa que você escreva ali, no qual você escreva os fragmentos, etc., é justamente poder depois revisá-los. Ou seja, ficar sempre relendo aquilo ali. Eu, por exemplo, sempre ando com os meus cadernos, nos quais eu estou anotando fragmentos, esboços e tal. E diariamente eu abro e tento reler vários trechos. Fico relendo aquilo ali. E ali mesmo eu já faço o processo de reescrita. Ou seja, não passo um dia sem que eu me imponha um processo de reescrita. Nem que seja uma frase curta. Ou seja, você bateu o olho naquela frase e se perguntar como eu posso reescrever aquilo ali para que ela fique ainda melhor. Então isso é um processo muito importante, que é o de reescrita. Claro que quando a gente pega ali fragmentos e esboços é um pouco mais rápido, né, esse processo, porque
são justamente fragmentos, ou seja, algo menor. Quando é um texto muito longo, você vai ter que fazer isso ao longo de muitas páginas. Então, obviamente, vai ser um processo ainda mais denso, esse de reescrita. Mas, justamente por ser mais denso, é ainda mais importante. Né? Que é pegar, às vezes, um capítulo inteiro e falar, olha, o que eu posso reescrever aqui dentro? Certo? Mas vai ser justamente através já desta prática ali, nos próprios esboços, nos trechos mais curtos de reescrita, que quando você pegar um texto maior, você vai conseguir reescrever ele de uma forma, às vezes, mais rápida, né? Porque você já vai bater o olho em determinados trechos e conseguir falar melhor, observar melhor. Bom, aqui eu tenho que reescrever. Né? Porque se você não ter nenhuma experiência se você não tiver nenhuma experiência de reescrita, fica muito mais difícil você identificar os trechos que precisam de ser reescritos. E, por fim, ali dentro do tópico da revisão, é a leitura em voz alta. Isso também é muito importante. Tá? Ou a maioria dos autores antigos vão falar sobre a importância da leitura em voz alta. Né? Que é a importância mesmo da questão da emissão da língua. Isso é muito importante. Porque a língua ela não nasce escrita, ela nasce falada, emitida de algum modo sonoramente. E depois, ou seja, posteriormente, é que vem a escrita. Então é como se a gente sempre tivesse que ficar fazendo essa ponte entre o início e... Né, essa ponte quase histórica, só que dentro do mesmo tempo. Né? Como se a gente estivesse sempre voltando no tempo e ao mesmo tempo estando no nosso próprio tempo. A gente tem que fazer esse exercício. Um deles é justamente essa leitura em voz alta, que então vai trazer muita coisa interessante, porque ela ajuda você em vários aspectos. Por exemplo, você vai ouvindo o que está escrito, você vai identificar mais coisas ali dentro, ou que tem que ser mudadas, ou até trechos que ficaram muito bons. Né? Você vai também fazer aquilo que o leitor pode estar fazendo. Ou seja, sempre quando a gente lê, ou na maioria das vezes, a gente tem uma espécie de voz interior no cérebro, certo? A gente está lendo um texto e está ao mesmo tempo falando, mas internamente. Só que então, quando você expressa aquilo ali, você tem, às vezes, mais claridade acerca de como vai ser essa voz interna também. Você vai perceber também esteticamente o que é mais sonoro, o que é mais belo, digamos assim, em termos de sonoridade. É o que combina mais com o que, certo? Se for então um trecho que tem um caráter mais poético, isso é ainda mais preciso, né? Porque a poesia tem a sua musicalidade. Né? Mas é interessante também que mesmo um texto que não seja poético, ele tenha uma determinada cadência, ali, uma certa musicalidade, um determinado tempo interno às próprias frases. Né? A própria pontuação também ela é muito melhor expressa se a gente lê em voz alta. E ali, através dessa leitura em voz alta, você vai saber se realmente aquele ponto ali está no lugar certo. Né? Você vai intuir melhor essas questões. Aquele ponto e vírgula, será que eu ponho ali? Será que eu ponho no travessão? Será que eu ponho 2 pontos? Né? Obviamente isso tem a ver com a questão gramatical também. Né? Você tem que ter essas regras gramaticais em mente sempre. Mas isso, muito desses trechos tem a ver também com a expressão sonora. Então, quanto mais você estiver familiarizado com essa questão da leitura em voz alta, mais você vai conseguir também expressar-se na escrita. Okay? E por fim, o último ponto que eu elenquei foi esperar um tempo para se poder comparar a obra com obras posteriores mais maduras e observar o trabalho com olhar crítico. Entre parênteses, eu pus como se não fosse o escritor da obra. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, muitos escritores eles estão aflitos em querer publicar logo a obra. Eu acabei de escrever, eu já vou publicar. Né? Alguns ou muita gente faz isso. Muitos escritores fazem isso. Só que tem um problema nisso, que é o quê? Que é o fato de que, muitas vezes, quando passa determinado tempo, a gente
saiu da atmosfera criativa da obra, certo? Porque quando a gente está num processo criativo, a gente tem uma certa atmosfera ali, ou até mesmo hábitos da nossa vida que nos colocam dentro daquilo ali, certo? Isso serve tanto para um escritor de literatura ali, que está imerso no seu romance, na sua narrativa, no seu teatro, enfim, quanto ali o acadêmico que está terminando um TCC, por exemplo, né? Ele está naquela correria ali para pegar as fontes, para fazer as correções, né? Então ele se coloca em determinadas condições, hábitos mesmo, né? Que acabam o prendendo dentro daquele círculo vicioso ali da própria criação. Isso tem um lado bom, que é justamente a imersão naquela atmosfera geral ali. No entanto, tem um problema que é o seguinte, que é justamente essa afobação para terminar e etc., ela faz muitas vezes com que a gente não olhe a obra com um olhar crítico, ou mais ainda, conforme eu pus, com o olhar daquele que esperou o tempo passar para julgar o que se fez no passado. Né? Por exemplo, o que é muito interessante fazer é justamente fazer a releitura, como eu tinha dito acima, né? Sempre reler fragmentos, esboços ou livros prontos, mas com uma distância temporal. Ou seja, você escreveu textos há 1, 2 anos atrás, etc. Você pega aquilo e relê. E faz a ligação com o que você consegue agora, qual o seu potencial de agora. Porque através dessa comparação é que você vai conseguir julgar se aquilo que você escreveu tem algum valor ou não. Então, quando o escritor ele simplesmente tem o seu processo ali acabado de escrita, mas então ele fez aquilo e ele vai e já publica, o que acontece muitas vezes é que vai passar ali 1 ano, ele vai olhar para aquilo e falar, eu não devia ter publicado isso, ou nossa, eu poderia ter reescrito todo esse trecho aqui. Por quê? Por 2 coisas. Primeiro é que nesse outro tempo ali, às vezes 1 ano após ele terminar uma obra, ele vai ganhar em maturidade ali. Porque ele vai ter lido outras coisas, né? Vai ter escrito mais, etc. E o outro ponto é que ele vai conseguir estar fora daquele processo criativo do qual eu estava falando. Então, estando fora daquele processo criativo, ele vai conseguir ficar mais afastado e mais frio em relação à obra. Certo? Ele não vai ter mais aquela emoção da própria criação. A emoção do momento ali criativo, de finalizar, etc. Aquela empolgação. Né? Isso a gente pode comparar com as próprias relações humanas, por exemplo. Às vezes a gente julga melhor as relações humanas quando tem menos emoção envolvida. Certo? A gente consegue olhar para as pessoas de um modo mais objetivo. Né? Quando está num momento ali de muita emoção, de efusão emocional, etc., efusão sentimental, você não consegue muitas vezes julgar as coisas de uma maneira correta. Certo? A mesma coisa vale para o livro. Ou seja, você tem que deixar o tempo passar, se afastar emocionalmente do processo criativo da obra para então julgá-la de um modo adequado, inclusive para fazer uma revisão final adequada. E por que é interessante às vezes você esperar 1, 2 anos para publicar uma obra? A não ser que você tenha um contrato com uma editora. Né? Mas se não tiver isso, né? Ou se não for um texto acadêmico que você é obrigado a publicar, é interessante que você espere um tempo. Justamente para você ter esse olhar mais frio para a obra e conseguir então julgá-la a partir disso. E, inclusive, fazer a reescrita dela a partir disso. Porque muitas vezes você vai terminar a obra, você vai fazer esse processo de finalização, de reescrita, etc. Né? Mas depois, lá na frente, você vai ter que fazer uma outra revisão. Por quê? Porque como o tempo passou, tem coisa ali dentro que você vai olhar e falar, não, acho que isso aqui, né, já não tem a ver com o que eu penso, aí você vai cortar aquilo ali, né? Ou vai conseguir observar ali dentro que, não, isso aqui é atemporal, pelo menos para mim, né, que criei o negócio, tem a sua atemporalidade, porque para mim foi importante nessa época e continua importante hoje. Né? É óbvio que o escritor também não pode levar isso tão a fundo, porque senão ele vai acabar reescrevendo a obra inteira. Né? Tem esse problema também. Então, você tem que se distanciar nos 2 sentidos. Ou seja, tanto para conseguir olhar criticamente, quanto também para não reescrever tudo, né? Senão você vai acabar escrevendo a obra inteira. Certo? Mas muitas vezes isso também ocorreu com escritores. Quando você pega, por exemplo, o Fausto do Goethe,
né, que foi um livro que ele demorou aí 30, 40 anos para escrever, muitos trechos ali do Goethe ele simplesmente riscou e jogou fora. Se eu não me engano, a primeira parte do Fausto ele reescreveu 2 vezes ou mais, né? Então a gente tem muito isso na história da literatura, ou seja, o escritor às vezes, né, quando passa o tempo ele já olha aquilo de uma forma totalmente diferente, ele acaba descartando muitos trechos ali dentro, justamente porque ele consegue ter um olhar crítico, né, sobre a coisa. Então é importante isso, tá? Se não for então um texto que realmente precisa ser publicado agora, né, no momento que você acabou ali de escrever, né, eu sugiro, uma das minhas dicas então, e que a dica final aí é justamente você esperar o tempo passar e publicar posteriormente, inclusive porque você aumenta o processo de revisão, ou seja, você vai ter mais tempo a revisar. Então, em vez de revisar tudo em 2 semanas, você vai poder revisar durante, sei lá, 12 meses, revisando a mesma obra. Então, você pode revisar um pouquinho ali cada dia, reler, isso aqui ficou ruim e tal. Ou seja, ter calma no processo. Isso é importante. E o que acaba acontecendo também é que, às vezes, você escreveu 1, 2, 3 textos, 3 livros, alguma coisa assim, aí você publica o mais antigo. E aí o mais recente você vai ter mais tempo a publicar depois. E assim vai. Fazendo uma escada, digamos assim. Né, para justamente ter tempo de olhar com um olhar mais crítico as próprias obras. Beleza, pessoal? Então, foi mais ou menos isso que eu tinha planejado para a gente finalizar aí essa série de dicas para escritores. Tá? Claro que tem a parte final aqui, que eu inclusive anotei que é a publicação, mas essa eu não vou entrar, porque seria um outro assunto, né, do qual a gente poderia falar também aqui e tal, poderia dar mais dicas acerca disso, tá? Sobre a publicação, então como a gente publica, como a gente manda para uma editora, o que uma editora vai demandar de um texto, tá? O revisor e daí em diante. Né? Então a publicação tem vários passos também, mas não é o nosso objetivo aqui, é mais propriamente falar da escrita em si, do processo do escritor. Da publicação já seria um processo posterior ali, à própria escrita. Quem tiver dúvida, obviamente, depois pode entrar em contato comigo, que eu posso dar mais dicas aí, ou falar um pouco da publicação também, ou quem sabe em vídeos futuros, né? Mas é isso. Então, a ideia era chegar até o processo de revisão aqui mesmo, para finalizar este 4º vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E quem tiver mais questões acerca aí do assunto, pode deixar nos comentários, que tentarei responder em vídeos futuros. Então, até mais, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.